Olá, queridos e queridas, bom dia. A gente está aqui, mais uma reunião do nosso projeto e hoje estamos aqui com a Rosinha, nossa convidada, e nossa anfitriã lá, né? Fazer a visita lá na ONG, que funciona na casa dela. E ela está aqui para apresentar para vocês da Semente dos Sonhos, o projeto Fazendo da Vida e do Ateliê das Rendas, tá? A gente vai começar, ela vai se para falar um pouquinho. E à medida que ela for falando, provavelmente ela responda já algumas das perguntas que fizeram. Aí, quando ela finalizar, eu volto lá nas perguntas, dou uma lida e passo as equipes para vocês fazerem as perguntas que ela, porventura, não tenha respondido. Bem, Rosinha, é com Tô- você. então, eu preferia que você fizessem perguntas, eu já falei lá antes, mas tudo bem. Então, a Semente dos Sonhos, né, como vocês devem ter visto por lá, é uma ONG da comunidade de Águas Belas. A gente tem. O nosso objetivo é o bem viver da comunidade, então, ações comunitárias, ações coletivas, para que a gente tenha uma vida melhor para toda a comunidade. E aí a gente tem atividades com os jovens, com as crianças e com as mulheres, especialmente as rendeiras. E aí a gente fez um documentário com os jovens, fizemos umas oficinas de fotografia, e com isso apareceu a cultura local, que até para os jovens era algo que não era muito claro, né? A coisa da pesca, da, das rendas, e aí a gente começou a unir as rendeiras, e começou o projeto Fazendo Renda, Tecendo a Vida, juntando as rendeiras de Águas Belas, e a gente viu que, a partir do momento que nós começamos a juntar rendas para tentar fazer alguns produtos, apareceu muita rendeira. E da Caponga também, e até do Balbino, que é um outro distrito ali de Cascavel, porque as rendeiras não tinham para onde vender as rendas. E aí a gente entrou em contato com a realidade dura das artesãs, porque não tem valor financeiro, econômico que elas fazem, mas todo mundo acha bonito. E aí o nosso grande desafio é, de alguma maneira, propiciar um ganho digno para as artesãs e, com isso, preservar essa cultura das rendas, né? Então, chegou um ponto que a gente sentiu a necessidade de diversificar o que a gente fazia e de criar uma identidade longe daquilo que os artesanatos fazem. Porque nos artesanatos a gente percebeu que as peças de renda, elas têm um valor baixo nesses locais de artesanato, ou muito baixo que a rendeira recebe. Então, não dava para a gente fazer um vestido todo de renda, pagando para a rendeira um valor digno, vendo que no caminho para Fortaleza tem 2, 3 lugares que vendem esse vestido por um valor irrisório. Então, não dá para a gente concorrer. A gente percebeu que tinha que fazer diferente. Nesse fazer diferente, nós precisávamos de uma pessoa com um talento especial para a criação, uma estilista, uma modelista e alguém que nos ensinasse a costurar. Essa pessoa que caiu do céu no nosso colo é a Vanesca, e nós estamos no 3º ano, né, que ela começou a nos ensinar a costurar, começou a criar modelos, criamos uma coleção, e a partir daí a gente vem aprendendo e vem, porque não é simplesmente criar modelos e é isso, não. É toda uma cultura que a gente vai criando com essas mulheres, de valorização, de aperfeiçoamento naquilo que elas fazem, e agora na etapa que nós estamos é de colocar os nossos produtos para venda.
E aí não dá para a gente pegar atravessadores ou intermediários, porque dentro dessa cultura que a gente está criando, é importante que a gente passe por todas as etapas, aprenda, até para poder negociar. Então, agora nós estamos num momento participando de feiras para tentar compreender a comercialização e, a partir daí, né, começarmos a efetivamente dar a sustentabilidade que esse projeto requer. E é isso, minha gente, em breves palavras. Ótimo, obrigada. Porque lá, Rosinha, nós fomos, eu acho que fomos 17 alunos, não sei se foi 16 ou 17. Só que o projeto, ele tem, acho que atuante, 30 alunos. Aí aqui a gente tem alguns na sala que não foram, né? É por isso que eu pedi para você fazer uma breve apresentação. Aí agora eu vou pedir aqui a equipe, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Samuel, qual que é a tua equipe, hein? O número da tua equipe aqui? É a equipe 1, eixo 5, professora. Bom dia. Pronto. Aí, Samuel, deixa eu ver aqui. Pronto, aí tu pode fazer essas perguntas aqui, Samuel. Aí a Medley colocou uma pergunta aqui lá Uhum. no final, porque ficou separado, certo? Aí Tá, faz essas perguntas aqui, divide entre você e a Medley, tá bom? Vocês aí vocês podem fazer já todas as perguntas, que aí a Rosinha faz um raciocínio só, tá bom? tá bom. Bom dia, Rosinha, tudo bom? Tudo bem. A gente foi, como a professora falou, e foi tipo uma virada de chave mesmo a respeito, né, sobre todo o processo, sobre tudo. Como o meu eixo, ele fala um pouco sobre a sustentabilidade, eu queria saber se existem projetos ou outras associações que apoiam as rendeiras, né, de forma muito mais sustentável, né, seja no consumo na reutilização de algumas matérias-primas, ou de tecidos, ou né, do próprio alinhamento. Queria saber mais sobre um pouco sobre isso, né? Aí deixa eu Então, só Samuel, completar, é, ó, Rosinha, deixa eu só completar logo aqui, né? Porque tem outras questões aqui. Como foi o processo de integração das rendeiras, né, na associação? Você já falou um pouquinho que elas chegaram bastantes, né? E aí, juntando essa pergunta do Samuel, que mudanças poderiam tornar a produção da renda de biomassa mais sustentável? E se existe algum processo, de redução de desperdício de materiais na produção? Isso, basicamente isso. então, Samuel, a gente tem uma rede de apoio de amigos, na verdade. Então, essa parte do ateliê em si. Estou te vendo agora, Samuel. Essa parte de manutenção do ateliê, né, mesmo a compra das máquinas, tudo foi feito com a ajuda de amigos. Né? A gente não tem, assim, patrocínio mesmo, não tem. Patrocínio é de pessoas que, enfim, querem fazer algo, não sabem como, e aí vem no projeto lá de Águas Belas uma possibilidade, e são pessoas que, de alguma maneira, têm a chance de acompanhar. Agora, quando a gente fez o último evento, que foi o lançamento de um livro com histórias de Águas Belas, aí o último dos patrocinadores que não conhecia, né, nem Águas Belas, foi lá. Então, essa é a nossa rede de apoio, né? É uma rede de afetos, na verdade. E a gente não tem uma visão empresarial. Quando eu digo a gente, entenda-se muito eu, né? Então, a sustentabilidade passa por isso. Agora,
É claro que a partir do momento que a gente vai tendo consistência no que se faz, e eu acho que essa é a fase que a gente está, eu acredito sim na sustentabilidade, né? Acredito mesmo, porque a gente vê, não é uma questão de fé, é uma questão de trabalho, né? De um processo de mudança. Eu acho que sobre isso a Vanesca também, nesse tempo que ela está lá, junto com as rendeiras e com essas que fazem parte do ateliê, a gente vai vendo ao longo do tempo um processo de aculturamento diferenciado, né? Que é o que a gente está vivendo. Porque um projeto como esse, ele é um projeto que tem um viés cultural, um viés social, um viés educacional, né? Então, não é simplesmente um negócio, né? Eu acho que transformar o ateliê num negócio é empobrecer um processo que é muito mais rico do que isso, né? Agora, é claro que a gente precisa, para alcançar os objetivos da dignidade, a gente tem uma relação de afetos entre essas mulheres, né? Porque é um trabalho que também tem que ser prazeroso. Então, a gente tem que se reunir, não porque a gente vai ganhar dinheiro, a gente tem que se reunir porque isso é bom para a nossa vida. E dentro do que é bom para a nossa vida, também agrega uma situação econômica mais favorável, né? Então, é dentro desse viés a sustentabilidade que a gente almeja. Aí a Vanessa perguntou como é que as rendeiras chegaram, é no boca a boca, porque assim, é muito interessante que por um momento eu fui a mulher que compra renda, e isso repercutia, e assim, dona Rosinha, aquela mulher que está comprando renda, e aí chove rendeira de tudo que é canto. E tem umas figuras que são muito marcantes. Uma delas é as rendeiras chegando com uma caixinha de sapato com renda dentro. E aí elas chegam como se, meu Deus, é quase uma mendicância, sabe? Com aquela renda, tu abre a caixa, as rendas são lindas, e aquelas mulheres trocando a renda, que é o trabalho delas, a troco de quase nada. Então, a primeira reversão que a gente começou a fazer é de não transformar isso nessa coisa da rendeira vai lá, entrega a renda, recebe quase nada. Então, a gente começou a convidar essas rendeiras para encontros. E aí a gente foi criando um vínculo de afeto, né? Porque junto com isso tem um respeito por essas mulheres que fazem esse trabalho. Então, isso vai divulgando e elas foram chegando. Teve um ponto que, cada vez que chegava uma rendeira nova, as meninas que vocês conheceram ali em Águas Belas, a Neide, Dona Rosinha, mais uma rendeira, não tem mais como abraçar a rendeira. Mas aí eu pensava, como é que a gente diz não para essa mulher que vem com a sua renda? Aí, nessa época, tinha mais de 40 rendeiras. E aí, com a pandemia, a gente teve um baque, né, naquilo que a gente estava, na época, fazendo, e aí gerou as caixas de renda que vocês viram lá, porque as rendeiras estavam fazendo renda, e a gente teve, por 2 anos, uma baixa, né, em comercialização, fechou tudo. Então, nós estamos ainda numa operação rescaldo da pandemia, com rendas e rendas, que hoje a Vanesca olha e fica pensando o que a gente vai fazer com essas rendas, com essas cores. Enfim, não sei, Vanesca, se tem mais alguma coisa aí no que tu perguntou. Não. Agora a Medley, não sei se ela tá aqui, ela fez uma pergunta lá, Medley. Aí tu Oi, tô sim. junta com essa aqui, deixa eu te botar. Porque essa pergunta que eu fiz à Rosinha foi do Eduardo. Eduardo, não sei se ele tá aqui. Tem essa pergunta que tu fez aqui. Aí... Não, acho que é só tu mesma, já fiz as do Eduardo. É isso aí. Pode fazer. Deixa eu só abrir minha câmera. Porque assim, Sim, gente, pode aparecer, tá? tá. Depois eu Dona tenho as minhas Rosinha, perguntas para vocês, né? tá bom.
Eu gostaria de saber o que motivou a senhora a permanecer no projeto, a dar início ao projeto, e o que motiva a senhora até hoje, nos dias atuais, a dar continuidade com esse projeto da renda do Bildo com as meninas. Eu Lembrei sou aqui apaixonada pelas meninas. a pergunta do Eduardo, acho que é Todas referente a são isso. meninas, Rosinha, todas são meninas. Para mim, todo mundo é menino e menino, sabe? Inclusive tu. A pergunta do Eduardo, completando a da Amélia, é assim, era, o que representa o bilro, a renda de bilro para ti, Rosinha? O que representa a renda de bilro para mim? Gente, vocês fazem perguntas difíceis. É porque eu A acho que renda casa de com essa bilro, pergunta da Amélia. então, a renda de bilros, para mim, ela representa a história das mulheres, porque eu sou uma... Eu não vou dizer que eu sou uma feminista. Talvez eu seja. Eu não gosto desses rótulos assim, que às vezes trazem um ranço com eles. Mas eu sou uma mulher que, ao longo da vida, percebeu como a situação das mulheres, né? Que as mulheres, às vezes, pensam que têm escolhas, mas não têm. Uma forma de vida que, se puder deixar a mulher calada dentro de casa, é bem melhor, porque mulher que fala dá trabalho, faz pensar e vem questionar coisas. Então, eu venho desse tempo. A primeira faculdade que eu fiz foi engenharia. Então, eu era quase que uma mulher no meio de quase 100 meninos. E quando tinha atividades de campo, numa disciplina que a gente vai para campo para fazer medidas de grandes áreas, o meu grupo, que era só homens, me deixavam com os cálculos, com as planilhas. E eles pegavam os instrumentos, faziam as medidas e tal. Então, essa realidade foi me mostrando como é que as mulheres se situam, né, no mercado de trabalho, na sociedade. E quando eu chego em Águas Belas e começo a perceber a situação dessas mulheres, que para mim são artistas, né? Eu digo sempre que as rendeiras colocam beleza no mundo, e o mundo está precisando muito de beleza, cada vez mais. Então, eu estou com essas mulheres porque qualquer coisa que eu faça junto com elas, eu não faço nada para elas, eu faço coisas com elas. E qualquer coisa que eu faço com elas, eu acredito que é uma maneira de viver criando uma sociedade comunitária mais digna e mais amorosa. Porque eu acho que a Vanessa pode dizer para vocês também que essas mulheres são absolutamente amorosas. Nós, mulheres, somos muito amorosas. Então, essa convivência é uma convivência apaixonada, né? Tem gente que se apaixona por uma pessoa, tem pessoas que se apaixonam pela vida e pelas pessoas. Eu sou uma pessoa apaixonada. Então, para mim, viver lá com elas é uma vida cheia de sentido, né? Então, você fazer aquilo que dá alegria e dá prazer. Aí o fio, não, o fio eu já respondi, né? O que representa o fio? Aí tem o rio, minha gente. Vocês conheceram o rio. Gente, o rio é uma magia toda própria, né? Então, se vocês se permitem parar um pouco essa vida agitada que a gente tem, mergulhar no rio, escutar o rio, a vida de vocês se transforma. Se vocês escutarem o rio mal cozinhado, um rio que tem esse nome, gente, Eu vou contar uma coisa, vocês têm que cuidar porque eu falo demais, mas agora eu estou em Botucatu, aqui no interior de São Paulo, e eu estava foi um evento da escola das minhas netas, e aí chegou que tinha música e tal, depois eu fui me sentar ali por perto e fazer os ninhos da coruja caburé,
que é umas tampinhas que a gente pega na praia, e aí eu faço um crochê, ponho um fuxico, e é o ninho da coruja caburé, que a gente vende lá, tem uma história. Aí chegaram as crianças ali, colegas das minhas netas, e perguntaram o que eu estava fazendo, e eu expliquei. Aí eu disse, mas o que é isso? Aí eu disse, é que o rio mal cozinhado viu como as corujas cuidavam com muito apreço das suas tocas. E aí o rio, que percorre muitos lugares, ele tem observado que as pessoas têm dificuldade de sonhar. E às vezes sonham e se desencantam porque não conseguem ver o sonho se realizar. Aí ele foi conversar com a coruja e perguntou para a coruja se ela não queria ser a guardiã dos sonhos dos homens e mulheres. Porque ele achava que se tivesse uma guardiã, as pessoas iam sonhar mais e ver mais chances da realização dos sonhos. Aí a coruja ficou tão lisonjeada que aceitou. E com isso surgiu o ninho da coruja caburé, que é essa tampinha, né? E aí eu expliquei para o menino, e o menino olhou para mim e disse assim, eu notei que os idosos e as idosas têm umas coisas, uns mistérios que a gente não entende direito. Aí ele olhou para mim e disse assim, o rio falou isso mesmo? Eu disse, olha, às vezes as pessoas ouvem os ruídos do rio e acham que são só ruídos do rio. Outras pessoas veem que o rio está falando e entendem o que o rio fala. Então, toda a renda, ela nasce em um lugar que tem por perto a água. E normalmente tem a pesca, né? Os pescadores fazem redes, as mulheres fazem rendas. Então, acho que é por aí. Vamos aqui à equipe 4, Thalita. Acho que a Thalita disse que estava sem áudio e a Fabiola ia fazer as perguntas. É isso, Fabiola? Thalita? Deixa eu ver se Bom elas dia, colocaram. tá me ouvindo? Pronto. Eu Estamos estou sim. ouvindo. Oi, bom dia a todos, bom dia, dona Rosinha. Vou Bom fazer a dia. primeira pergunta. Quando pensamos no futuro do grupo, quais são os seus maiores sonhos ou metas que você tem para o trabalho das rendeiras? Que elas sejam felizes. Ótimo. Claro que felicidade é bom também uma facilidade financeira, porque ajuda bastante a não ter preocupação. Sim, e elas estavam bem felizes no nosso encontro. Foi muito bom. Com certeza. Eu já posso fazer a segunda pergunta, Vanessa? Sim, pode fazer. Sim. Certo. Da sua visão, o que tem funcionado bem na equipe e o que ainda poderia ser aprimorado para valorizar mais o trabalho das rendeiras e gerar mais oportunidades para elas? O que tem funcionado bem ultimamente é a Vanesca uma vez por semana lá. Isso é uma coisa que Isso é maravilhoso. é maravilhoso, porque a Vanesca não vai nos escutar no que eu vou dizer agora, mas tem muitas pessoas que chegam nas comunidades com ideias prontas, cheias de projetos maravilhosos, e aí chegam lá e querem colocar esse projeto para as pessoas, achando que estão fazendo o melhor. É raro encontrar alguém que chegue e escute, que queira ser parte de algo, e não... E aí, eu sempre digo que o importante sempre é fazer com, não fazer para. E a Vanesca é alguém que, naturalmente, é isso que ela faz. Então, eu acho que uma das condições atuais do que a gente está fazendo é a presença da Vanesca com esse jeito de ser, né? Eu acho que fora toda a qualidade do que ela faz, tem a maneira como ela faz. E é diferente de pessoas que chegariam lá com seus projetos prontos, achando que estão fazendo, ponham aspas aí, um bem para as rendeiras. Não,
né? É tudo muito interdependente, né? O que eu acredito agora que vai fazer muita diferença é a gente ir para Gramado ano que vem, participar da feira e das festividades do Natal Luz. Então, por quê? É uma viagem, é uma, sei lá, é uma oportunidade, né, de saírem de Águas Belas, de irem para outro estado, num lugar que eu vi que é muito valorizado. Mas, acima disso, Fabiola, é o sonhar junto. Sonhar junto é muito poderoso, sabe? O sonhar junto cria uma liga entre as pessoas. Se tu começa a ver um sorriso diferente, as pessoas começam a olhar não para aquilo que está muito perto, mas a gente está junto, olhando para longe. Então, nós começamos a sonhar em ir a Gramado ano que vem, e tudo que eu puder fazer, porque tem alguns recursos, claro, né, que a gente tem mais do que elas isoladamente, mas eu acho que compartilhar sonhos, viver sonhos em conjunto, é uma força que mantém projetos, né? Não é a meta, continua sendo a felicidade delas, mas nesse momento parece que a nossa felicidade passa por ir a Gramado, então a gente está batalhando isso, mas claro, né? Não é um sonho ingênuo, tem a ver com a valorização, porque elas notaram que quando elas estão numa feira, a gente, antes da pandemia, participou de alguns eventos que nos convidavam, né? Que eram eventos que tinham essa conotação também de beneficiar um grupo de artesãs locais. E aí elas perceberam que as pessoas que vinham de outros estados nesses eventos, todo mundo ficava encantado olhando elas fazerem renda. Então, imagina se a gente vai para Gramado, que é um lugar valorizado aos olhos dela, como um sonho de conhecer, Sim. e elas chegam lá e vão perceber todo mundo encantado com a arte dela de fazer renda. Então, tem um sentido de valorização que tem a ver com toda essa luta da mulher, né? Botar a mulher para fora de casa um pouco, né? Deixar as pessoas dentro de casa servirem o próprio prato e cuidarem, né, de si para que a mulher possa aproveitar outras coisas e outras experiências. Então, acho que passa por isso. Eu não sou uma pessoa de visão empresarial, né? Não tenho. E graças a Deus, porque eu acho que a visão empresarial está nos matando um pouco, está matando a nossa sociedade, porque essa visão de empreendedorismo, acima de tudo, está nos trazendo para as questões climáticas que a gente está vivendo, para um esgarçamento das relações, para uma competitividade que também acaba com a gente. Então, eu não tenho essa visão, a minha visão passa por outro caminho, e sempre pelos sonhos e pela criação da beleza e pelo fortalecimento de vínculo. Certo, eu vou fazer mais uma última pergunta, mas eu creio que a senhora já respondeu já, mas eu vou fazer novamente, tá? De que forma você acredita que uma oficina poderia contribuir para fortalecer o trabalho das rendeiras? Há algum tema ou habilidade que considera mais urgente a desenvolver? Então, se eu pensar dentro da... Eu conheço pouco a área de vocês, eu conheço aquilo que eu venho aprendendo com a Vanesca, né? Uma vez a Vanesca falou em algo como o trabalho com cores. Eu acho, Fabiola, que alguma coisa que parta do saber delas, e tanto no campo da estética, né, de conhecer outras, até assim, se tu pensar em diferentes tecidos, em diferentes, sabe, possibilidades, eu acho que tudo isso acrescenta, e acho que elas têm essa abertura, né, de aprender. Então, algo que seja feito
dentro desse... Vocês imaginarem que são mulheres que, quando viajam, vão para o Canindé, né? Que é uma viagem ligada à religiosidade. Aquilo que vier dentro dessa área, tanto do artesanato quanto da confecção, eu acho que tudo isso acrescenta, especialmente se vem com essa abertura também de aprender, né? Porque quem chega perto das rendeiras de forma aberta, né, aprende muito, porque é uma vida que está ali, né? E vidas, quando se encontram, se complementam. Então, acho que uma oficina feita nesse respeito, nessa abertura, acrescentam. É como elas ficaram felizes com a visita de vocês. Só a presença de vocês lá já deu sentido, sabe? Para aquilo que elas fazem. Então, qualquer coisa a gente abraça. Uma delas diz, primeiro a gente abraça, depois a gente conversa, mas primeiro vem o abraço. Então, o que vocês levarem vão ser acolhidos e abraçados. Certo, muito obrigada, tá? E uma coisa que a senhora falou que eu gostei muito, mulheres que falam dá trabalho, mulher que fala dá trabalho, adorei essa. Vou levar para a vida essa, gostei Vai muito. dando trabalho por aí, porque o mundo precisa de beleza e de pensar sobre as coisas, viu, Fabíola? Que bom. Pois muito obrigada, bom dia. Obrigada eu, bom dia. Agora vamos, Jarina, acho que tem a Jarina aqui da equipe. Peraí. 4, né, Jarina? Então, fique à vontade para fazer as perguntas, tá certo? Eu vi lá a Jarina, que botou lá, eu não sei se era a Jarina que ia fazer, tá? Mas tem a Ellen, que eu também estou vendo aqui, o Lucas não conseguiu participar, certo? Quem está com áudio aí consegue fazer. Bom dia, Rosinha. Eu me chamo Ellen. Bom dia. Bom Gostaria dia, Ellen. muito. Eu não consigo ver vocês, eu não sei por quê. Gente, eu botei aqui para vocês ligarem o vídeo, né? Ao menos quando tiver a câmera, ao menos quando estiverem falando com a Rosinha, para ela ver vocês, Não, é que tá? só aparece sempre a Vanessa, o Samuel eu consegui ver. Aí, enfim. Mas tudo bem, Ellen. É Ellen, né? Não deu certo ligar a câmera. Gostaria muito de ter ido, mas eu não pude. A gente tem algumas perguntas para fazer. A primeira seria como é a divisão de tarefas? Quem cria as peças, quem vende, quem organiza? Então, que pergunta difícil. Não tem. Quem atualmente, assim, quem coordena todo o processo de criação é a Vanessa. E o resto a gente, tu não conhecesse, mas fica o convite, viu, para tu ir lá para conhecer. Tem a Neide, que também é rendeira e que cuida A gente tem a barraquinha ali no Rio, que funciona aos fins de semana, e agora nesses lugares qualquer lugar que a gente vai antes da pandemia, nesses eventos, a Neide sempre é uma pessoa que está junto, né, em qualquer movimento de venda. E então a gente diz que ela é a nossa coordenadora da barraquinha, que ela tem na cabeça dela todo o controle de estoque, embora a gente tenha alguns mecanismos, mas não tem muito mais divisão de tarefas, né? O que a gente está tentando agora é diversificar essas ações, as atividades, né? E ir trazendo pessoas para essa formação. Então, algumas que vão chegando agora, também a gente vai percebendo o que cada uma gosta, as habilidades de cada uma, né? Então, assim, a gente tem uma que quem foi lá, com certeza conheceu quem é a nossa divulgadora mor. Que é a pessoa que fala, e é sempre ela que fala e que conta,
E então a gente vai percebendo onde cada uma se sente bem. Tem umas, como a Mundinha, que é a mãe da Neide, a Mundinha é uma presença e ela é um esteio, sabe? Ela não tem, entre aspas, função administrativa especial nenhuma, mas ela é um dos pilares do projeto, pela simples presença, sabe? Então, dentro de uma administração normal, a gente não tem. Quem faz controle financeiro sou eu, cadastramentos de rendas, de produtos, tudo isso, por enquanto, ainda sou eu que faço. A ideia é começar a, a disseminar isso tudo, né, e encontrar as pessoas que vão cuidar. Então, é isso, não tem ainda, dentro dessas estruturas, coisas muito específicas. Mas fica o Tem convite, outra. viu, Ellen? Por favor, vá à Águas Belas. Eu te levo no Rio. Vou sim, E na porque barraquinha também. vou sim, com certeza. Quais são as maiores dificuldades no acesso de matérias-primas ou ferramentas? A dificuldade, às vezes, a matéria-prima, por exemplo, é difícil a gente conseguir comprar direto com preços, com valores menores, né? Por exemplo, as nossas embalagens, a gente faz com TNT. Mas TNT é material, enfim, tem plástico, né? A gente tem dentro da sustentabilidade, não é só a sustentabilidade do projeto, é a sustentabilidade da vida no nosso planeta, na nossa casa maior. E aí a gente tem que eliminar o plástico de tudo que a gente puder. E é um desafio enorme. Então, para a gente poder parar de fazer embalagens com TNT e passar a usar aquele algodãozinho, que eu acho que é o tecido mais em conta, né, de algodão puro, a gente tem que encontrar o fabricante, e esses caminhos para nós ainda são difíceis. Então, esse acesso passa por aí, né? E acho que é isso. Às vezes, até por falta de uma pessoa, porque tem pessoas que têm essa habilidade, né, de furungar e catar e tal, e encontra. Eu não tenho essa habilidade, e a gente não tem ainda, dentro do grupo, alguém que cuide dessas coisas, né? Mas vai surgir, com certeza vai surgir. A última pergunta: como é feito o controle de qualidade? Tem alguma padronização nas peças? Não, não, tem o nosso olhar. Eu acho que a Vanesca também vai ajudando, né, a ver como é que a gente... Porque o controle de qualidade exige critério e exige um olhar, né? E a gente tem que educar esse olhar. Então, acho que aí a Vanesca vai educando o nosso olhar para as coisas, né? Trazendo informações e maneiras de olhar que a gente não tem. Elas têm um controle de qualidade rigoroso sobre a renda. Tu mostra uma renda para elas, tu vai ver pela fisionomia se aquela renda é boa ou não. Então, porque elas conhecem a renda. Agora, o controle de qualidade sobre os produtos, ele ainda está sendo construído, tá? Porque é esse olhar, essa apreciação que é uma aprendizagem. Então, eu faço um pouco isso dentro do que eu posso, né? Mas também aprendendo com aquilo que a Vanesca faz. E a Neide, que é a nossa coordenadora da barraquinha, ela também é uma pessoa bem rigorosa, ela vai aprendendo mais e vai também ajudando a fazer isso. Rosinha, muito obrigada. Era Obrigada, só Ellen. Agora, mesmo, né? pronto? Pronto. Então, agora a gente vai para a equipe 5, a Emanuela. Consegue falar, Manuela? A Emanuela está na Oi. parte mais difícil, mais complicada, que é precificação.
Deixa. Bom E dia, aí, Manu? Rosinha. Bom dia, oi, tô te vendo. Tudo bom? Primeiro, obrigada pela oportunidade. Nossa, foi incrível. Eu acho que mexeu com o emocional de todo mundo, viu? Inclusive, eu postei no meu Instagram e muitos amigos vieram falar: nossa, minha avó fazia, minha mãe fazia, né? Eu acho que lembra um pouquinho da história de todo mundo, né? Fiquei muito feliz, certo? E aí, essa parte, né, professora, mais difícil, o financeiro. A professora falou um pouco. Eita, os cachorros aqui. A professora falou um pouco para a gente como é feito esse processo financeiro, né, essa estratégia. Mas eu queria só que você explicasse para a gente poder entender. Tem, assim, um percentual de cada peça por hora trabalhada? Ou não? Vamos ajeitando aqui como dá e como a gente precisa. Como que é feito hoje essa questão? Não, tem uma planilha do Excel que eu vou preenchendo e ali tem os itens, né? De toda a parte de insumos, as horas, tem o valor da renda. O valor da renda é algo que ele vem sendo aprimorado. Eu sempre tento fazer com que as rendeiras me digam quantas horas elas levam para fazer 1 metro de cada renda. Até hoje eu não consegui. A gente começou em 2018, então veja que não é uma tarefa fácil. Mas, como eu aprendi a fazer renda, e a gente teve um tempo que fazia a renda junto, antes da gente começar a costurar juntas, a gente fazia a renda juntos. A gente se reunia uma vez por semana, e ou elas iam lá para casa, ou a gente ia para a casa da Mundinha, e a gente passava a tarde fazendo renda. Então, é claro que eu adquiri uma noção, né? Então, o valor da renda ainda é um valor arbitrado que eu não tenho convicções para dizer, não, essa renda está com valor. Não, não está. Os insumos é fácil, né? Qualquer coisa que eu compro, essa parte eu sou organizada, um pouco da engenheira que tem em mim, isso aí eu dou conta. Agora, tem outros custos. Logo que a Vanessa chegou lá, a gente fez também umas planilhas e uns cálculos que me ajudaram a enxergar valores que eu não computava. Passei a computar enfim, ao menos algumas coisas eu acho que já estão contemplados. Então, para cada produto, tem alguns percentuais que eu coloco para tentar cobrir esses custos. Tem um valor de comercialização, como se fosse a comissão de venda. E eu acho que os preços, assim, e a gente procura um preço justo, né? Porque uma das coisas que a gente deseja é que gente da própria comunidade compre aquilo que a gente produz. Então, nós não fazemos algo para ser elitizado, para vender por R$ 2.000 num shopping. O objetivo não é esse, né? Então, a gente vai na contramão de tudo aquilo que talvez os cursos de marketing e de administração pontuem, mas a gente vai na contramão civilizacional. As nossas bases são a economia solidária, né? E são a dignidade da artesã. Então, não é... Isso é difícil porque eu não fui educada para gerir algo dessa maneira, como vocês também não estão sendo, né? A gente tem que, eu acredito nisso, a gente tem que recriar uma sociedade que seja justa para todos. Então, tem coisas que eu olho e digo, isso aqui não serve, porque essa lógica de pensamento, essa visão de mundo, não é um mundo que seja inclusivo para todos e para todas. Então, é difícil falar em precificação, porque todas as teorias que chegam na precificação passam por injustiças, né? Se vocês forem ver grandes marcas, provavelmente quem produz a peça é quem menos ganha. Então,
é desafiador precificar nesse contexto, né? Mas, enfim, eu não tenho medo dessas coisas, eu vou tentando. Se a gente tivesse um volume de vendas, eu tenho certeza que todo o empreendimento, de alguma maneira, se sustentaria. Como o nosso volume é baixo, né, a nossa produção também tem um certo limite, a gente vai tateando. Mas a composição básica de insumos, de, entre aspas, mão de obra, não gosto dessa palavra, das produtoras, né, de alguma maneira é atendido. Tem outros custos que, à medida que a gente vai fazendo, vão aparecendo. Por exemplo, compra de material, aí tu tem a gasolina, tem quem vai comprar. Detalhes como esse estão insuficientemente considerados nessa planilha que eu montei. Mas a ideia é ter o valor mais baixo possível, né? Então, grupo difícil esse teu, viu? Esse teu tema aí é um tema realmente desafiador. Se tu tiver ideias, se tu estudar por aí, pode trazer que a gente acorde. Rosinha, outra pergunta, assim, a professora, acho que nesse trabalho, ela sempre diz para a gente ter cuidado até com essa nossa visão, como você falou, no shopping uma peça é R$2.000, né? Mas cadê a valorização de quem está fazendo essa peça, né? Do artesão, da artesã que colocou ali todo o seu trabalho, seu conhecimento, sua história. E aí, tudo bem. Então, hoje todo mundo trabalha com o Instagram, com uma rede social ativa, né? Qual seria assim, o meio termo? Não pensando, vamos dizer assim, nessa supervalorização, incluindo marketing, muita produção. O que tu acha que poderia a gente ajudar levando um pouco para as redes sociais? Então, essa parte toda, eu te confesso que tem coisas que eu não faço questão de eu fazer, né? Quem nos ajuda muito nessa parte das redes sociais também é a Vanesca, né? A gente já vai vislumbrando algumas pessoas que se aproximam, que eu acho que pode ser alguém que vá abraçar um pouco isso e ter condições até de aproveitar a experiência da Vanesca no sentido de fazer coisas junto e começar a ter um pouco de autonomia, né? Eu sei que é fundamental, eu sou de um tempo em que a gente tinha como meio de divulgação, para vocês isso nem existe, mas era a mala direta. Então, qualquer coisa que a gente fazia a mala direta. E aí botava no correio um monte de correspondência. E aí a gente sabia que a resposta, o retorno de uma mala direta era 3%. Isso aí, estatisticamente, né, todo o setor de propaganda, de marketing, contava com esse percentual. As redes sociais, eu acho que também tem um percentual, que eu não sei qual é, de alcance, né, que é limitado. Então, eu acho assim, as redes sociais são fundamentais, são. A gente está precisando colocar a venda online, venda, né, via redes sociais ou via WhatsApp, celular, precisa. Mas são coisas que a gente precisa fazer e, por enquanto, vou te dizer assim, por que não contrata uma empresa que faça isso? Aí eu vou te dizer, a gente quer uma empresa que venha de fora, que não conheça nada da realidade, que não tenha essa visão de mundo, né, de cuidado. Não. Então, a gente vai num passo lento, é lento. Mas eu não sei se a gente daria conta, esse grupo de mulheres que estão passando por um aculturamento, inclusive eu, né? Se a gente daria conta de um processo de alguém que venha de fora, cheio de ideias, de coisas, para revolucionar um sistema que está sendo criado. Então, eu acho que as coisas vão vindo no seu tempo, sabe? Então, assim,
a gente está no período, e a Vanesca, eu acho que é muito cuidadosa nesse sentido, de criar uma identidade de grupo, essas mulheres se verem naquilo que elas fazem. Então, assim, com uma identidade nascente, tu tem que ter alguns cuidados para não atropelar, para não detonar, entendeu? Então, é nesse processo que a gente está. Então, pessoas vêm, dão ideias, tudo se acolhe, né? A gente agradece, porque nos mostram coisas que a gente não está vendo, mas é como uma receita de bolo. Qualquer ingrediente tem que entrar, se misturar, harmonizar para aquilo ter sabor. Então, a gente vai pegando, mas se é uma receita de bolo, de repente a pimenta, se vier, tem que ser numa dose pequena, porque é uma receita de bolo que a gente está fazendo. Então, essa construção da identidade é para que a gente possa acolher tudo que vier, mas não perder aquilo que são os propósitos da gente, né? Ninguém quer ser uma empresária, de repente, ali, porque elas prezam também o modo de vida delas, mas elas querem algo a mais, sim. Então, é um processo, e a gente está nesse momento, nessa confusão que tu está percebendo na minha fala. Obrigada, viu, Rosinha? Qualquer quinta-feira eu apareço lá, vou falar com a professora. Por favor, será muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, foi incrível mesmo. Obrigada, Manu. A gente tem aqui uma última, acho que a Luísa. Luísa está podendo falar? Tá, Vanessa. Luísa pode Bom dia a fazer todos. sua última pergunta, tá? Pronto. Bom dia a todos, né, a qual está participando dessa reunião. Inclusive, fiquei admirada com o esforço, a perseverança da Dona Rosa, mulher de fibra, ousada, corajosa, incluída no núcleo das mulheres guerreiras. E eu vou fazer uma pergunta até meia, não sei se é um pouco meia chata, mas eu vou perguntar, porque eu vi uma mulher cheia de experiência, com marcas no rosto, se jogando para a realidade da vida. Eu vi uma coisa muito importante na senhora de querer ajudar o próximo, né? Sem ter visão, sem ter aquele âmbito ali do financeiro, né? Mas é a respeito do financeiro que eu vou falar. A senhora, como a líder do grupo, já solicitou, por exemplo, até mesmo as autoridades de lá, de Águas Belas, já solicitou um projeto de apresentar eles para poder ajudá-la a vocês, porque sabemos que tem custo, sabemos que tudo é caro. Essas mulheres guerreiras como a senhora, elas se desempenham, fazem esse trabalho, com certeza, e ganhar algo para ajudar a família. Elas não estão fazendo pelo esporte, né? Certo? Tudo que você faz tem que fazer por amor, por gostar. Mas tinha que ter uma pessoa para ajudar. E essa pessoa, ele tem por obrigação, que é a ajuda governamental. Por quê? Porque tudo que nós compramos, nós estamos ingerindo imposto, está sendo tirado do nosso dinheiro. Então, se tem uma pessoa de suma responsabilidade que era para ajudar esse estilo de projeto, seria eles. A senhora já fez essa solicitação, dona Rosa? Então, a gente já participou de alguns editais. Na prefeitura, a gente... Luísa, assim, tem pessoas que são naturalmente entrantes em diversos lugares. E essa pessoa não sou eu, né? Eu bato na porta e as pessoas, quando ocupam determinadas posições, a maior parte delas, não são todas, com certeza, elas se assumem numa importância que aí fica difícil de receber um grupo de mulheres rendeiras. Então, em todos os projetos que a gente faz, a gente tem alguns momentos que a gente bate na porta da prefeitura
mas se tu não tiver alguém que venha te indicar, tu bate na porta e é como se não tivesse ninguém do lado de dentro. As pessoas nem te responder, te respondem. Então, isso eu aprendi com uma professora, que ela dizia assim, a gente tem que comer pelas beiradas. Então, quando a gente diz para determinados ouvidos que nós somos 30 mulheres rendeiras, tem pessoas que se surpreendem e abrem espaço. Tem outras que se surpreendem, mas são 30 mulheres rendeiras, ai, coisa, sabe? O que vem pedir? O que vem querer? Sabe? O que essa gente quer? Não, eu vou naquele que tem nome, que tem grife, que tem isso, que tem aquilo. Então, eu sou um pouco descrente, tenho pouca paciência para esse jogo, te confesso. Tá? Essa é uma deficiência minha, entre tantas outras, essa é uma delas. Ficar batendo. Vou te dar um exemplo prático, né? Que a Vanessa, inclusive, foi comigo num hotel ali perto, que tem um discurso de querer valorizar e participar da cultura local. A primeira vez que a gente foi nesse hotel para se encontrar com o gerente, já faz, sei lá, uns 4, 5 meses. Cada vez, aí a gente foi lá, 1001 propostas, levamos as coisas, maravilhoso, a dona do hotel tem todo o interesse, e depois tu entra em contato e a pessoa não te responde. Aí eu fui com a Vanessa lá, tinha uma proposta da gente ir, levar rendeira, queriam fazer a atividade com as crianças, marcaram a atividade com as crianças todas se disponibilizaram, e aí foi cancelado e nunca mais se fala no assunto. Quando eu fui com a Vanessa, eles tinham um projeto de reutilização de lençóis e toalhas, e chegou um ponto que não dá para usar mais com os hóspedes, aí queriam fazer uma reciclagem. A Vanessa deu ideias, assim, então, vamos pegar esses panos para a gente olhar. Até hoje, isso aí, Vanessa, eu nem sei quanto tempo faz uns 2 ou 3 meses, né? Eu não consegui que esse rapaz, esse menino, me respondesse e mantivesse o contato em cima de propostas que ele fez. Então, eu te confesso que eu tenho pouca paciência, porque eu acho que não são pessoas que respeitem aquilo que a gente faz e aquilo que a gente pode. E essas pessoas, às vezes, ficam em cima de trocas ou de coisas de valores que eu tenho, te confesso, pouca paciência. Então, autoridades não é regra, mas eles se tornam importantes demais para atender a grupos de mulheres. Então, a nossa rede de apoio ainda é um grupo de amigos. Alguns têm mais condições e se disponibilizam mais, né? Mas as autoridades em si, agora que a gente está com a associação lá de microempreendedores, eu noto que a presidente da associação é uma pessoa que tem muita facilidade para entrar, para batalhar e conseguir coisas. E, de repente, por intermédio dela, já que ela tem essa habilidade, a gente vai chegando, né? Mas a gente vai chegando pelas beiradas. Mas também, se tiver ideias, qualquer coisa, por favor, a gente escuta e agradece. É lamentável, né? Que esse povo de alto escalão, da alta sociedade, com uma teoria, acha que, acima de tudo, o seu conhecimento, né, por ter um alto entendimento, não sabe eles que, num momento como esse, pessoas como vocês, que vão apresentar algo, né, da própria terra, uma obra de arte que eu acho linda, porque eu até então ainda faço um pouco de crochê, trabalho com costura e vejo a desvalorização que esse povo empresarial desvaloriza. Lamentável, ele suga o máximo que ele puder do ser humano, mas para valorizar é uma briga constante eu com o cliente para poder valorizar o valor da peça a qual eu faço. Então, lamentável, né? Mas eu creio, vamos orar e interceder que Deus um dia vá abrir a mente atrofiada desse povo que acham que tem um amplo conhecimento, mas no final de todo conhecimento dessas pessoas vai se tornar inútil, porque não olha para o próximo com um olhar de amor, de ajuda, né? Que vai chegar um tempo
isso aí vai desaparecer e eles vão sentir falta, porque até então eu vejo a costura como uma obra de arte também, porque se não tiver a costura, se não tiver o complemento, que às vezes tem peça que eu faço aqui, que tem também aplicação de tanto de crochê como de renda, ou seja, vai chegar um tempo que eles vão sentir falta e com certeza vai chegar o momento deles se arrependerem por não ter valorizado essa obra de arte a qual nós fazemos. Pois, guerreira, Deus te abençoe, Deus continue contigo, sendo essa mulher ousada, guerreira, determinada, destemida e vai adiante, vai avante. Obrigado, guerreira Vanessa, tenho também admiração por você. Beijo para vocês. Beijo, Luísa. Obrigada, Obrigada. Luísa. Então, agora vamos finalizar, né? Está com 1 hora aqui, olha aí, Rosinha. Só agradecer, sim, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Se tiver mais alguém que queira falar mais alguma coisa, rapidinho, para a Rosinha dar. Antes da Rosinha, para a Rosinha falar mais algo que ela acha necessário, agradecer aqui. Tem mais alguém que queira falar? Rapidinho, uma fala rápida, não é? Mas se não Eu tiver, quero falar uma coisa, tá, Rosinha, e até para a professora, pode falar. e continuando o que a Manu falou, foi um dia de muito enriquecimento, em que a gente de fato entendeu, né, a preciosidade desse trabalho. E para encurtar de forma bem prática e bem rápida, a gente quer sim participar, a gente vai conversar com a professora, da gente ver as maneiras que a gente pode ajudar da nossa maneira. E sim, existe sim um interesse, eu acredito, de muitos alunos que foram, de estarem fazendo, de acompanharem vocês, de tudo que tiver do nosso alcance aqui para a gente poder fazer. Inclusive, até a gente até brincou que a gente está cheio de ideias. A gente precisa agora todo mundo sentar e identificar essas ideias e dentro da identidade do projeto, como colocá-las em práticas. Então, Rosinha, obrigado pelo seu trabalho que você faz, né? Um trabalho lindo. Eu acredito que essa conscientização ela precisa realmente ser passada, ser educada, que as pessoas possam ser educadas, né, sobre a importância desse trabalho e dizer que a gente vai sim, conta com a gente, tá? A gente vai estar aqui do nosso modo, todo mundo ajudando como pode. A gente quer sim voltar mais vezes, né? Eu tenho até um grupo com outras pessoas que a gente já tá vendo passeios, hospedagem, para a gente poder ir novamente, levar as nossas ideias em consciência aqui com a professora, logicamente, respeitando tudo, respeitando o momento de todos, respeitando a identidade do projeto. Mas quero dizer que a gente está assim com você, tá? Você não está mais sozinha. Mirislane, você quer falar rapidinho? Bem rapidinho, tá conseguindo ouvir o áudio? Então, Sim. eu vi que são pessoas que estão num estado de amizade e solidariedade unida, e tudo pelo mesmo foco, sentido, né, da vida, e tem essa preocupação do meio ambiente, por estar no meio ambiente. Eu pude observar muito bem em relação ao rio que passa atrás, que isso é muito importante para todos nós, eu diria até para a humanidade, porque tem muitos rios morrendo, certo? Se acabando, e eu vejo essa preocupação. Bem rapidinho, como eu vi que vocês são um grupo de mulheres com bastante experiência para nos ensinar, né? Ensinar essa geração, vi também aqui no debate sobre ser impedida, dão um ânimo, né, de passar a lição para as crianças e teve a decepção, mas que é um grupo de mulheres que estão de porta aberta para recepção, para doação. Eu queria saber se na próxima visita que a gente fosse fazer ao campo, se a gente poderia levar algumas embalagens, certo? Tipo assim, aqui também fazemos e produzimos, né, aqui, cestas de cipó, que é bem baratinho,
que dá para fazer tipo uma embalagem maravilhosa para depois a pessoa utilizar essa embalagem como cesta de decoração ou artigo para guardar alguma coisa do tempo da vovó, a agulha, a linha, aquele paninho pequenininho. Sobre a doação, se vocês estariam receptiva e poderiam classificar o tipo de doação para reciclagem mesmo, pode ser tecido, tem muita costureira aqui, também tem muitos pequenos empresários, pessoas que estão começando agora, e sempre sobra aquele pedacinho de retalho, aquela coisinha que pode ser utilizada. Então, eu gostaria de saber se vocês aceitariam receber a ajuda de doação para complementar o estilo da decoração, de fornecer as peças de vocês. Pronto. Isso que se foi grande o áudio. Não, então, a gente tem coisas que estão lá e ficam olhando na prateleira para a Vanesca, puro desafio para ela, de doações que a gente recebe, mas a gente também tem algumas ex-alunas da Vanesca que têm uma máquina em casa e que costuram, e elas pedem, né? Algumas rendeiras também que costuram. Então, algumas coisas a gente também, né? Agora que nós estamos com as coisas mais visíveis, né? Lá no ateliê, que estão mais à nossa frente. Então, aquilo que a gente recebe, a gente também tem como compartilhar com essas mulheres, tá? Tem algumas que fazem bonecas, tem algumas que fazem peças com retalhos, enfim. Então, assim, o que chega, a gente dá um jeito de fazer circular aquilo que a gente não vai aproveitar diretamente. Mas, veja, são muitas mulheres que fazem diferentes coisas, então o que chega é bem-vindo. Tá? Muito bem-vindo, muito obrigada. Muito obrigada. Rosinha, com você, quiser falar mais alguma coisa, todo mundo agradecendo, assim, os meninos ficaram maravilhados, agradecer aqui pela sua recepção lá, pela confiança, eu ainda, os dias foram tão corridos, ainda nem tive tempo de mandar os áudios, né, como mandar pra Rosinha, mas é isso, assim, eu acho que eles conseguiram perceber um pouco dessa questão do cuidado que a gente sempre tem que ter quando a gente vai numa comunidade, para não levar a nossa visão tão urbana, né? E estar abertos à forma de viver da comunidade. Então, obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Fique à vontade. Não, o que eu quero, eu não quero falar mais nada, já falei demais. Eu quero é que vocês deixem, vou pedir para a Vanesca, pode ser no chat, não sei como, qual é a palavra que vocês querem que eu leve e mergulhe no rio como resposta de vocês para esse contato com Águas Belas? Olha aí, gente. E aí, vocês podem mandar lá no grupo, tá bom? Compartilhem também com os outros, que alguns foram para Águas Belas, mas não puderam estar aqui na reunião, horário de trabalho e tudo, né? E aí vocês compartilhem esse pedido da Rosinha também, que é para ela levar quando ela retornar, tá bom? E aí eu vou colher essas palavras. É uma palavra, né, Rosinha? Isso, uma palavra. Se alguém não se Uma aguentar, palavra. pode ser duas. Pode ser. Olha, capaz a gente receber frase, viu? Aí vou colher essas palavras com vocês e vou repassar para a Rosinha, tá bom? A E se Rosinha vocês vai. quiserem voltar lá, sejam sempre todos muito bem-vindos, viu? Tanto lá na minha casa, como, né, ali a comunidade, com certeza vai acolher vocês. Será ótimo receber visitas. Eu tomei a liberdade, viu, Rosinha? E compartilhei esse convite antes. Mas que eles seriam muito bem-vindos, que toda quinta-feira eu estou lá, certo? Então, aqui está. Vocês podem ver pessoa maravilhosa, gente, que é a Rosinha, que é. Jarina vai falar, a Jarina está no trabalho, eu acho que ela não pode abrir câmera. Resolveu falar, certo? Vai, Jarina, vai, pode falar.
Não, professora, eu sou Rosinha, muito prazer, eu sou a Jarina. E Prazer, Jarina. assim, eu até me emocionei, né, não pude ir no dia, né, na visita, mas eu sei que não vai faltar oportunidade e qualquer quinta-feira eu vou estar com a professora Vanesca, né, e você é uma mulher admirável, viu? Muito admirável e eu estou assim muito encantada mesmo. E você é um exemplo de mulher, exemplo de ser humano, de amor. Eu só quero, tô assim, tá sendo um dos meus melhores momentos, assim, porque você ensina muito, viu? Muito obrigada. Gente, vocês têm que cuidar do coração da véia. Assim, gente, por isso, assim, eu queria muito, né, assim, que bom essa oportunidade agora, porque, assim, vai ficar gravado, depois a gente pode até rever, né, assim, então é de fundamental importância a gente falar com a Rosinha, que é a idealizadora do projeto, e que, assim, é a pessoa que consegue tirar todas essas dúvidas de vocês. Fomos na quarta, na quinta-feira eu voltei, né? Perguntei lá o que as meninas tinham achado e tal, tinham gostado, tinham amado muito. E aí, uma das coisas que a Neide me colocou logo de manhã, quando ela chegou, disse, eles fazem umas perguntas muito difíceis, né? Então, assim, eu não sei. Tem coisas que só a dona Rosinha sabe, e não sei o quê. E não é porque seja uma gestão centrada, não é. É porque, assim, as formas, às vezes, como a gente pergunta, né? E elas são tímidas. Vocês viram lá que elas não queriam falar. Quem fala é a Alanca, né? A Alanca fala, fala, fala. A Mundinha, aí, ao invés da Mundinha falar, a Mundinha já diz, eu não sei falar como a Alanca. Aí, e pronto, aí a única coisa que ela fala, e aí a Liduína não fala nem isso. A Liduína lá, ela só ficava, ela não levantava nem a cabeça. É, e a Neide começa a rir de nervoso, né? Então, assim, e aí é muito importante essa troca com a Rosinha, né? Então, assim, mas assim, todas elas sabem dos processos lá, mas para colocar isso em palavras, deixar claro, explicar para vocês, é difícil, né? Então, assim, a Neide, eles fazem perguntas muito difíceis, não sei não, mas todos amaram lá, assim, e eu agradeço muito vocês por abraçarem também o Teias, né, que é o projeto que proporcionou vocês irem lá em Águas Belas, e o Ateliê das Rendas, que é um projeto que vocês estão conhecendo agora. E não sei, né? Lá tinha gente dizendo assim: não, professora, a senhora quer um estagiário, né? Voluntário, se quiser vir, tinha um bocado lá, né? Vamos fazer a listagem, viu, Rosinha? De marketing, de outras coisas, de produção, de fotografia. Vamos ver se esse negócio sai. Então, Azinha, muito, muito obrigada, tá? E eu vou dar uma continuada aqui com os meninos. Se você quiser sair, fica à vontade. Minha gente. Obrigada, eu. Até uma próxima. Espero vocês em Águas Belas, tá bom? Tchau. 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 Então, gente, é isso. É muito importante, assim, vocês perceberem, assim, a Rosinha, ela tem uma clareza. Gente, quem puder abrir a câmera aí, abra as câmeras, tá? Aí esqueci foi de fazer a foto com a Rosinha lá no final. E que ia pedir para todo mundo abrir a câmera, acabei esquecendo. Mas é isso mesmo, vai ficar gravado, tá certo? A Medley abriu, cadê o restante? Tá aí. Não precisa nem falar, Jarina, os outros, tá? Abram a câmera, assim, para ver vocês, estão aí, né? Então, tem Eu não coisas, consegui abrir a minha. tem coisas que somente a Rosinha ia conseguir passar para vocês, né? Então, assim, eu vou passar algumas coisas, as próximas dúvidas de vocês, mas tinha coisas que ela que vem acompanhando, ela vive lá. Eu tô lá um dia na semana, né? Então, assim, eu conheço as dores das rendeiras,
mas eu tô lá um dia na semana, tem a vida pessoal delas, coisas que acontecem, que às vezes eu nem tomo conhecimento, mas na quinta-feira elas estão lá e tudo. É aquela questão de, tem a comida para fazer, não sei o que para fazer, depois eu vou fazer renda. Aí quando a gente vem na parte da precificação, o que ela expôs aqui, muito bem, porque eu iria colocar, a Manu me perguntando, e a Bianca também, eu iria colocar. Eu iria falar somente de preços, de valores. Então, ela colocou aqui que não, a nossa estratégia não é uma visão empresarial. Então, assim, aquele vestido vale R$ 2.000, beleza, aquele vestido vale R$ 2.000, né? Mas eu quero também que as pessoas da comunidade tenham acesso a esse produto, né? É uma visão. Isso nós não vamos encontrar nunca, jamais, numa loja comum, nossa mesmo, da nossa marca mesmo. Às vezes eu estou produzindo uma coisa, sei lá, que vale R$ 2.000, R$ 3.000, que eu não posso comprar, que eu não recebo isso, né? Então, é outro tipo de pensamento, né? Então, eu espero agora, próximo passo, que vocês se reúnam com as equipes de vocês, tá? E que vocês refaçam se for necessário, tá? O esboço. E aí vocês vão entregar esse esboço até a próxima sexta-feira no e-mail, tá bom? Porque agora vocês vão conversar, vocês têm uma semana para conversar entre vocês e definir o projeto, o encaminhamento do projeto de vocês, tá? Então, assim, eu vejo algumas equipes bem engajadas e eu vejo outras equipes que parece que não se veem, nem na reunião aqui a gente consegue ter todo mundo, né? E aí eu nem sei se essas equipes estão ali se encontrando depois. Então, gente, é muito importante vocês estarem engajados com a equipe de vocês, gente. Ninguém é tão ocupado que não possa, num domingo de manhã, de tarde, de noite, fazer uma reunião numa equipe, né? Assim, segunda, não sei, o dia que der para vocês, que esteja todo mundo, para que vocês consigam, ó, ter aquele elo que vocês viram lá, que são todas muito unidas, que vocês consigam ter isso na equipe de vocês, tá certo? É, esboço, entregar até sexta-feira, e aí esse esboço, vocês não vão criar do nada, né? É aquele lá que vocês já me mandaram, vocês perceberam que eu não retornei nada. Beleza, tá? Então vocês, dei lida, gostei, teve alguns que eu, gostei muito do seu projeto, mas será que cabe? Não tem muita coisa aqui para fazer, né? Porque tinha algumas equipes que tinham muita coisa para fazer, assim, porque a gente vai prestar serviço lá, né? Então, e aí, precisou, vocês vão pensar, a gente precisa ainda para estruturar nosso projeto ter mais reuniões com a Rosinha. Beleza, a gente pode pensar, tá certo? Ela com, como é? Com a agenda antecipada, a gente fala com ela, tá bom? Porque aí, se a equipe falar, não, professora, a gente precisa ter mais reunião com a Rosinha. Aí outra equipe fala também. Aí eu vou marcar essas reuniões tudo num dia só. Então eu preciso saber, tá certo? Qual é a equipe que não. A gente ainda ficou com algumas dúvidas, a gente precisa ter mais alguma coisa. Só que não para fazer as mesmas perguntas, né, gente? Para fazer as mesmas perguntas, vocês vêm aqui e assistem o vídeo que vai ficar gravado, tá certo? Eu vou até encerrar aqui, ó.